Todos nós passamos por situações diversas que nos mostra que não há uma condição de vida que seja marcado por vitórias constantes. Às vezes as coisas mudam tão rapidamente. Nós estamos indo bem em determinados momentos ou em determinadas circunstâncias, e aquela circunstância, por algum fator, por alguma situação, aquilo ganha uma dimensão diferente e foge daquilo na qual nós estávamos fundamentados e colocávamos a nossa expectativa ou a nossa esperança. Muitas vezes nós passamos da fartura, da abundância para a escassez. As coisas mudaram. Tínhamos fartura até então, e agora a escassez chegou, a dificuldade chegou. Isso de uma maneira muito rápida. Passamos da honra para a desonra, pautados por um simples detalhe. Num dado momento somos honrados, ovacionados, aplaudidos. Daqui a pouco, queridos, esquecidos. Tínhamos reconhecimento num dado momento e agora, muitas vezes, estamos no anonimato. As coisas mudam. A saúde que estava bem, a saúde que era um ponto de orgulho e de confiança nossa, de repente nos deparamos com algum sintoma que nos leva aos exames, que nos levam aos médicos, e aquela saúde já não é mais a realidade que marcava a conduta e a segurança dos nossos dias. Então as coisas mudam, a circunstância minha, sua, ela muda. E dizer isso implica também dizer que nós não podemos nos firmar nas circunstâncias, dado a sua transitoriedade, dado as suas mudanças e muitas vezes rápidas, repentinas. Então nós não podemos colocar a nossa expectativa, colocar a nossa alegria, colocar a nossa sensação de vitória nas circunstâncias, posto que elas mudam e com muita facilidade e rapidez. A experiência do apóstolo Paulo, ela é maravilhosa em vários sentidos, em vários momentos, mas eu quero retratar uma em questão. Paulo compartilha na palavra de Deus uma experiência maravilhosa em que ele entende que o viver, que a vida, a condução da sua vida, ela não pode estar fundamentada simplesmente nas circunstâncias. Paulo afirma categoricamente em Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 3, ele afirma de uma maneira categórica, né? Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda situação. Em toda situação? Aprendeu a viver contente em toda situação? Se é em toda a situação, então eu estou pensando aqui nas situações em que a tristeza esteve presente. Então o que é que Paulo está dizendo? Um sofrer alegre? Sim, por mais paradoxal que isso possa ser ou soar aos seus ouvidos, Paulo está falando até mesmo de uma perspectiva de um sofrer alegre. Eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Se a situação era boa, agradável, foi fácil viver alegre. Mas se a situação era de tristeza, era de dor, era de aflição, Paulo viveu um sofrer alegre. Sim, é estranho de se dizer, mas é disso que ele está falando. E ele segue: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser vitorioso quando não tenho. Então, Paulo está falando aqui de uma derrota. Eu posso não ter, mas ao mesmo tempo eu aprendi, ao mesmo tempo eu caminho, ao mesmo tempo eu avanço, ao mesmo tempo a minha confiança está firmada. Então, ele está falando aqui de uma derrota ou de uma vitória?
Eu creio que ele está falando de uma derrota vitoriosa, por mais estranho que isso possa ser. É interessante que se diga que, nesta ocasião em que Paulo está escrevendo esta passagem, ele está preso, distante de muitos amigos, sofrendo dificuldades reais, não eram dificuldades imaginárias, fruto da sua imaginação, da sua visão pessimista. Ele está enfrentando situações de sofrimentos reais, escassez de alimento ou não se alimentando bem, de maneira apropriada, com os nutrientes que precisa, muito escasso, situação de humilhações. E o que é pior, diante da possibilidade real de sua morte. Contudo, amados, Paulo declara do fundo do seu coração e com autoridade, de uma maneira surpreendente, faz tais declarações que apontam que ele estava bem, enfrentando as lutas, enfrentando as adversidades, enfrentando a prisão, a humilhação, mas eu estou bem, porque eu estou sofrendo com alegria e eu estou derrotando com vitória. É disso que ele está falando. Como isso é possível? Como isso pode ocorrer na sua vida? Paulo não tem nenhum segredo mágico aqui, queridos. Paulo não está trazendo nenhum segredo mágico. Olha, foi me dado uma possibilidade mágica. Não é disso que ele está falando. Paulo fala que ele aprendeu. É essa a expressão que ele utiliza aqui. Eu aprendi a viver assim, contente. Eu aprendi a sofrer com alegria e eu aprendi a enfrentar as derrotas com vitória, ou derrotas vitoriosas, como queiram. Eu aprendi. Para Paulo, a graça de Deus, a graça que ele recebeu, não apenas gerou nele o perdão dos seus pecados, não apenas gerou nele a salvação, coisas extremamente preciosas, importantes. A graça de Deus, quando nos alcança, gera o perdão, gera a salvação. Mas Paulo nos mostra que a graça de Deus, o encontro com Jesus, a graça que o alcançou, além da salvação, além do perdão, o habilitou a aprender coisas, o habilitou a viver em toda e qualquer situação, como ele diz, inclusive das adversidades reais, da complexidade real do ser humano. Ele aprendeu. É essa expressão que ele usa, eu aprendi. Isso nos dá o entendimento que a graça de Deus o capacitou a esse aprendizado. Não é um aprendizado automático, queridos. É um aprendizado fruto de muito empenho. É um aprendizado desenvolvido mediante um processo duro, difícil, longo, árduo, envolvendo tempo, envolvendo esforço, envolvendo trabalho, envolvendo a referência de Cristo na sua vida, envolvendo vida renovada, envolvendo vida transformada, envolvendo Cristo, o Espírito Santo operando nele, crescendo nele a cada dia. É um aprendizado, mas é um aprendizado desenvolvido a duras penas. Por isso, ele pode dizer isso. Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Foi um aprendizado. E ele vai demonstrar esse aprendizado ao longo da sua vida, ao longo das experiências missionárias, ao longo das dificuldades. Ele aprendeu. É algo aprendível. Sim, não é um aprendizado simples e fácil, mas a graça de Deus o habilita a esse aprendizado. Aprendeu o quê? Ele aprendeu a sofrer alegre e ele aprendeu a viver derrotas vitoriosas. É isso que ele aprendeu. Sabe, a minha oração, a nossa expectativa aqui dessa reflexão é que você que está passando um processo difícil, e todos nós passamos, mas
Alguns estão no momento mais expresso de derrota, um momento mais intenso de derrotas, de sofrimentos, assim como Paulo em determinados momentos da sua vida. Mas ele aprendeu. A nossa oração e expectativa é que você matricule-se nesse curso, é que você aprenda, assim como Paulo, que nós possamos aprender também, amados irmãos, a viver desta maneira. Que as dificuldades pelas quais nós passamos não nos coloque num processo depreciativo de nós mesmos, das pessoas, das circunstâncias, das oportunidades à nossa volta, ficarmos amargos, azedos dentro de nós, pessoas sempre cabisbaixas, que caminham derrotadas, mas que esse aprendizado possa então ser uma doce realidade nas nossas vidas. Sabe, querido, algumas derrotas, situações difíceis que passamos, elas até são necessárias para mover a nossa vida verdadeiramente para buscar ao Senhor, para nos levar, não é, a viver esse sofrimento alegre, para dependermos do Senhor a cada dia, para contarmos com Ele a cada dia. Precisamos dessas dificuldades, muitas vezes presentes na nossa vida, para viver, sabe, as derrotas vitoriosas, aquelas que somente o Senhor pode proporcionar na nossa vida. Findo dizendo, seja contente hoje, dependa do Senhor hoje, seja alegre hoje, seja vitorioso hoje, independentemente do processo de dificuldade que você esteja enfrentando nesse momento. Ele é real e eu não quero nem de longe minimizar o seu sofrer ou a complexidade do seu sofrer nesse dia ou nessa ocasião. O sofrimento é real, as aflições são reais, mas o mover de Deus na nossa vida, a graça de Deus gerando o aprendizado a qual Paulo foi submetido e aprendeu, gerou também o conforto de enfrentar os sofrimentos de uma maneira muito diferente e incomum. Que seja esse o aprendizado meu e seu nessa ocasião. Abraços.